E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar aqui das funções inorgânicas. Eu não tô me gravando, mas aí no sábado a gente vai estar ao vivo e a gente se vê. Nós vamos falar um pouquinho sobre funções inorgânicas. Eu vou fazer um vídeo bem rapidinho, porque se a gente for falar de nomenclatura, né, classificação e tudo mais, vai ser um vídeo muito longo. Então vai ser um vídeo mais curto, do que é mais importante, da classificação, identificação dos compostos. E aí no sábado a gente aprofunda um pouquinho mais. Bom, para a gente falar de funções inorgânicas, primeiro a gente tem que entender o que é um composto orgânico e o que é um composto orgânico. Então, inorgânico são aqueles compostos, né, diferentes do somente carbono. Então, o que é orgânico, que a gente estuda lá na química orgânica, são os compostos do carbono. Na inorgânica, a gente estuda as estruturas dos minerais em gerais. Então, a gente vai ter quatro classificações: os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. Nós temos essas quatro. Então, primeiro a gente vai aprender a classificá-los, mas depois a gente vai aprender a nomenclatura. Quando a gente estuda funções inorgânicas, é comum também cair questão de eletrólitos. Eu vou falar disso depois porque a gente vai ver que quando a gente está falando, né? Quando a gente está falando de ácido e base, a gente está falando de ácido de arrênios. Então, a gente está falando de materiais eletrolíticos, ou seja, materiais que vão condutores de corrente elétrica em meio à água. Soluções condutoras de corrente elétrica. Então, é comum que caia questões que relacionem isso. Então, por exemplo, quando a gente está falando lá de um ácido, né? A gente vai ter soluções eletrolíticas fortes, dependendo da característica do ácido. Alguns sais também vão ter essas características e as bases também. Então, base e ácido, a gente fala que são um ácido de arrênio ou uma base de arrênio, que são compostos moleculares, ou seja, aqueles compostos covalentes. Então, alguns não vão ser condutores, mas quando eletrolíticos vão ser, porque eles vão sofrer dissociação ou ionização em meia água. Vou falar isso mais para frente um pouquinho com mais detalhe, né? Por enquanto a gente vai só falando aqui. Então, vamos primeiro para as classificações. O que é um ácido de arrênio? Um ácido, obrigatoriamente, ele começa na fórmula com H, ou seja, com hidrogênio. Mas água é anfótero, então toma cuidado que a água tem comportamento de óxido, mas ela se comporta em meio ácido também. Então, o que seria um ácido? Por exemplo, aqui, ó, HCl, HNO3, HBr, por aí vai. O H no começo aqui, ó, simboliza um ácido, mas a gente tem dois tipos de ácido, já tá até aqui embaixo, ó. Os que são hidrácido, que não tem oxigênio na fórmula, por exemplo, aqui o HBr, ó, que não tem oxigênio, e o oxigênio apareceria no final, ou o oxiácido, que é quando tem oxigênio no final. Então, tem dois tipos de ácido. Tem que tomar cuidado, porque óxido também vai terminar aqui, ó, mas depois eu vou explicar o óxido. Então, o ácido obrigatoriamente começa com H. O que é um ácido segundo arrênio? Eles sofrem ionização. Então, por exemplo, vou fazer aqui com o HBr. O que é a ionização? Em meio à água, né? Vamos fazer assim, ó. Em meio à água, essa ligação que se quebra, ó, e forma H+, aquoso, porque está em meio à água, e Br-, que é o brometo, também é aquoso, em meio à água. Então, ionizar é isso aqui. Tem alguns casos que aparece assim, ó, HBr mais água, e aí forma um negócio chamado hidrônio, que é o H3O+, mais Br-, que seria essa ligação quebrada, esse H aqui se junta à água, forma o H3O+, tem um a mais aqui, ó, e HBr. Mas o mais comum é aparecer essa aqui de cima. Então, a gente tem uma ionização. A gente também poderia ter uma dissociação quando a gente está falando das bases, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, voltando aqui, a gente tem na classificação pela quantidade de hidrogênio ionizáveis, ou seja, que pode reagir com água. E aí a gente tem monoácido, diácido, triácido. O que seria isso? Deixa eu levantar aqui.
Então, ó, o monoácido é quando ele tem um hidrogênio. Como que você consegue ver? Aqui, ó, HBr, HClO, HCl, que é o ácido clorídrico, HNO3, HNO2, tá vendo? Só tem um H, então ele é monoácido. Diácido é quando tem dois, H2S, HSO4, por aí vai. Um triácido é quando tem três, ó, HPO4. Tem uma exceção. O que que é a exceção? É esse cara aqui, ó. E ele costuma cair nos vestibulares, que é o H3PO3. Ele é um diácido e não um triácido. Por quê? Porque ele tem um hidrogênio que não é dissociável. Então, ele não vai ser um triácido. Ele vai ser um diácido. Esses são os únicos das exceções. O restante a gente vai olhar sempre normalmente. Tem a ver com a força dos ácidos. Então, a gente tem a classificação de força. Eu não vou falar muito disso porque acaba não caindo, mas tem a ver com o grau de ionização, que a gente chama de alfa, né? Tem alfa e menor do que 5%. Aliás, maior do que 5%, né? A gente tem um alfa que acho que é médio, agora eu não lembro de cabeça, ou forte, mas abaixo de 5 é fraco. Então, quase todos os ácidos são fortes. E a gente consegue olhar aqui de forte, moderado e fraco. Os oxiácidos, a gente vê aqui também pela ionização dos oxigênios. Então, existe um cálculo para isso, mas acaba nem caindo. Então, não vou nem focar nisso aqui agora, porque a gente está falando do básico da classificação. Então, o que importa para a gente agora é saber identificar um ácido, que é quando tem um H na frente, e saber diferenciar quando é um hidrácido, ou seja, quando ele não tem oxigênio na fórmula, ou quando ele é um oxiácido que tem oxigênio. Lembra aqui, ó, dióxido de oxigênio. Então, no final da fórmula, ele vai ter o oxigênio. Por exemplo, aqui, ó. Começa com H, termina com O. Começa com H, termina com O. A mesma coisa aqui, ó. Então, ácido a gente vai ver assim. Na nomenclatura, a gente tem duas. Eu não vou focar hoje na nomenclatura, mas a gente vai falar sobre ela. Existe uma tabela de Catt e ânion para a gente olhar. Mas toda vez que é um ácido, a gente começa com a palavra ácido. Então, inicialmente, você vai colocar a palavra ácido, vai ver o nome do ânion, por exemplo, HCl. O H representa um ácido e o Cl vai ter uma tabelinha para a gente olhar. A gente vai ver que ele seria o cloreto. Só que como eu estou falando de um ácido, obrigatoriamente um ácido que não tem oxigênio, ou seja, um hidrácido, termina com hídrico. Então, eu tiro o eto aqui, ó, e coloco clorídrico. Alguns a gente consegue fazer por intuição. Por exemplo, o Cl eu sei que é cloro, então eu poderia só trocar aqui o final, tiraria o O e colocaria o hídrico, né? Também daria certo, né? Então, aqui, ó, HBr, ácido fluorídrico, HBr, ácido bromídrico, tá vendo, ó? Hídrico no final. Por quê? Porque não tem oxigênio na fórmula, você termina assim. São os mais simples. Então, se ele é um hidrácido, não tem oxigênio na fórmula, você termina desse jeito. Os oxiácidos, ou seja, aqueles que têm oxigênio na fórmula, a gente tem uma terminação um pouquinho diferente, aí pode variar. Como assim? Eles podem ter só duas variações, que é o mais comum, que é ico e oso, e a gente tem que olhar pela carga do NOx. Por isso que eu falei que a gente vai ter que olhar uma tabelinha para ver a nomenclatura. Algumas já vem pronta aqui, algumas a gente vai ter que calcular, mas a gente olharia. E aí, o de menor a gente vai colocar ico e o de maior a gente vai colocar oso. Então, por exemplo, HNO2 e HNO3. Eu sei que os dois são ácidos. O que diferencia eles é esse oxigênio, que o de baixo tem um oxigênio a mais. Esse aqui tem dois, esse aqui tem três. Se a gente for olhar na tabelinha, um vai ser nitrato, e o outro vai ser nitreto, se eu não me engano. Então, tem que trocar a terminação para ico e para oso. Como que eu vou saber? Eu vou olhar o NOx. Para calcular o NOx, eu tenho que lembrar de carga. Então, o que é um NOx?
Quando você tem uma molécula, a somatória aqui das cargas tem que dar zero. Lembra que a gente falou na aula passada? E aí alguns têm NOx fixo. Por exemplo, o hidrogênio é sempre mais 1. O oxigênio é menos 2. Mas como você tem 2 aqui, vai dar menos 4. Para dar zero essa somatória, esse cara do meio aqui, ó, ele tem que ser mais 3. Porque mais 1 com mais 3 e menos 4 vai dar zero, né? Mais 1 e mais 3 menos 4, mais 4 com menos 4, zero. Se a gente fizer a mesma coisa aqui para o HNO3, a gente vai ver que varia esse nitrogênio aqui, ó. Mais 1 aqui para o hidrogênio, menos 2, menos 3 vai dar menos 6. Aqui vai ser mais 5. Então, aqui, ó, ele tem carga mais 5 e aqui ele tem carga mais 3. Então, eu vou olhar. Esse carga mais 3 é menor do que carga mais 5, ó. Então, esse cara aqui, que é mais 3, eu vou falar que ele é o ico. Opa, desculpa, que ele é o oso. É o contrário aqui, ó. Menor e maior. Então, esse vai ser o nitroso. É porque aqui tá de baixo para cima. E esse o ácido nítrico. Então, ó, é só a terminação que muda, que tem a ver com essa quantidade aqui de hidrogênio. Isso aqui a gente não precisa decorar, porque isso aqui não cai no Enem, não cai em lugar nenhum. A gente tem que saber de onde que vem essas nomenclaturas, mas não cai. Então, para que serve esse per e esse hipo? Isso aqui depende, porque alguns vão ter variações com 4, mas é raro. Normalmente é o fósforo que vai ter isso, e o cloro. Só esses dois. Então, ó, normalmente só vai ter 2 NOx. E aí a gente vai olhar. NOx é carga, tá? Então, normalmente a gente vai olhar aqui ico e oso. Mas se tiver a mais, então, por exemplo, vamos dizer, aqui foi NOx 3 e aqui foi 5. Se aqui fosse um 2, seria hipo e oso, o hipo no começo, hipo é menos. É igual quando a gente tem lá os prefixos para hiper, para muito, e hipo para pouco, é a mesma ideia. E ico seria um maior, tipo, então aqui era 5, sei lá, se tivesse um 7 aqui, seria esse cara aqui, começaria com per e terminaria com ico. E aí a gente olharia. Então, obrigatoriamente um ácido tem um H no começo, pode ter um oxigênio no final, ou pode ter só o H no começo. Lembra que a água, ela é anfótera, ou seja, ela se comporta como óxido, e é assim que a gente classifica mais, mas em meio ácido ela também se comporta como ácido, porque ela desloca o equilíbrio. E aí a gente tem umas principais aplicações, eu não vou falar muito sobre isso, mas vocês podem procurar. Então, ácido mais comum que a gente pode falar aqui é o ácido clorídrico, que a gente tem lá no nosso estômago, né, para digestão, é o mais famoso. A gente tem o ácido fluorídrico, que corrói aqui o vidro e tal, mas usados, né, para algumas gravações de materiais de carro, que eles fazem essa marcação aqui, ó. A gente tem outros ácidos, né, por exemplo, o ácido fosfórico, que é muito presente nos refrigerantes, nas bebidas gasificadas. O ácido carbônico, que é o que dá lá o gás dos refrigerantes da água em geral, né? Quando a gente abre, o deslocamento, libera CO2. Então, a gente tem algumas aplicações. Ácido acético, que é o principal composto do vinagre. Lembra que o vinagre é uma solução. E aí, a gente tem as bases. Nas bases, a gente vai ter um olhar um pouquinho diferente. Então, no ácido começa com H, a gente vai identificar agora a base. A gente também chama de base de arrênio. Obrigatoriamente, para você ser uma base, você tem que ter um grupo hidroxila, OH. Então, ó, cuidado a galera para não confundir que lá na orgânica o OH é álcool, né? Aqui, ele é ligado, por exemplo, NaOH, que é a soda cáustica. Esse OH aqui no final caracteriza uma base. E eles têm características diferentes do ácido. Então, a gente vai falar que uma base neutraliza um ácido. Depois a gente vai ver que existe uma reação padrão para isso, que aí forma um sal e forma água. É um tipo de reação chamada reação de neutralização. Então, a gente vai ver que identifica aqui pelo grupo OH, pela hidroxila. Como que eu posso ver? Tem algumas características aqui, ó,
o OH é sempre OH-, né? Ele é um ânion. Então, aqui, ó, os compostos da família 1A e 2A sempre vão fazer bases, né? Porque são os eletropositivos com o grupo do OH, que é a hidroxila. E quando você tem mais de uma hidroxila, que a gente pode chamar de base, ou quando você tem tribase, como são 3, a gente coloca entre parênteses, porque esse OH é uma coisa só, né? É uma coisa só, a gente chama de hidroxila. Então, por exemplo, Na seria um Na+, e o OH-. Então, não tenho nada aqui de parênteses, porque é como se fosse mais 1 e menos 1. Isso dá 0. Então, a gente não aplica a regra do escorregador aqui, ó. A forma fica NaOH. Mas se eu pegar aqui Ca, que é da família 2A, mais o OH-, ó, eu aplico a regra do escorregador aqui, ó. Então, essa carga vem para cá e essa vem para cá. Fica CaOH2. E aí a gente chama de base porque tem 2 grupos OH ali. Mesma coisa se fosse uma tribase aqui, ó. Né? Porque a gente tem lá o alumínio mais 3 e o OH. Eles vão fazer dissociação. Então, em meia água, né? Vamos pensar aqui no NaOH, que é hidróxido de sódio, que é o mais fácil, que é aquele que faz sabão. Eles vão dissociar, ó. Você vai quebrar essa ligação aqui e vai formar Na+, aquoso, ou seja, em água, e OH- aquoso. Então, fica desse jeito aqui. Então, aqui, ó, a gente tem uma dissociação. Lá no ácido, a gente tinha uma ionização. A ideia é muito parecida, só muda o nome. Dissociar aqui é quebrar, ionizar porque o ácido reagia com a água aqui. A gente tem solubilidade, que essa é a parte muito interessante, que é a parte da gente identificar as bases que são solúveis ou insolúveis. Então, por exemplo, família 1A e 2A são bases fortes, vou até marcar porque isso aqui cai muito, são bases fortes e são solúveis. Então, a gente teria que ir lá na tabela olhar quem é da família 1A e 2A, são as duas primeiras colunas lá, ó. As bases fracas e insolúveis são as demais. Então, se a gente pegar lá o alumínio, ferro, zinco, são insolúveis, né? Eles não vão ser ali. Tem uma exceção, que é o hidróxido de alumínio, que é uma base fraca. Ele tá lá na família 2A. Ah, o senso comum, que a gente não. Esse cara, esse hidróxido de magnésio aqui, eu falei alumínio, acho antes, né? Mas é magnésio. Desculpa que eu tô com sono, gente. O hidróxido de magnésio, ele é uma exceção. Ele é o famoso leite de magnésia, que os mais antigos ainda usam, mas não muito, para dor de estômago ou para azia. Então a gente usa isso aqui para azia, leite de magnésia, que é o hidróxido de magnésio. Então ele é uma base fraca, inclusive comestível, né? Os outros demais não. Então é hidróxido de cálcio, hidróxido de sódio, por aí vai, eles são diferentes. A nomenclatura das bases é muito mais fácil do que a nomenclatura dos ácidos, que você só vai colocar a palavra hidróxido e de que é. Então, na maioria, você só vai colocar o nome, porque ele não varia. Alguns variam. Por exemplo, se a gente pegar a tabela, existe o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Ferro mais 2 faz o FeOH2, que é o hidróxido. Ai, que letra feia. Hidróxido de sódio 2, que a gente pode fazer assim, em algarismo romano. Ou a gente pode colocar a terminação em oso e ico, seguindo a mesma ideia. Então, esse cara aqui, ó, pode ser o hidróxido ferroso, que é o que a gente usa lá para anemia. E a gente tem, vou fazer aqui embaixo, o FeOH3. Então, ele vai ser o hidróxido de ferro 3. Então, eu posso colocar em algarismo romano. É o mais fácil, né? Ou ele pode ser o hidróxido férrico. Olha que legal. Então, esse cara que terminou em oso, porque o NOx era 2. E esse aqui, ico, porque era 3. Então, a gente identifica uma base pela palavra hidróxido. Seguindo aqui, a gente tem algumas aplicações. Ó, algumas aplicações das bases mais comuns, né?
Depois a gente pode até falar sobre pH, para falar disso. Então, ó, hidróxido de sódio, que eu já falei aqui, que é usado para fazer sabão, sabão caseiro, sabão em geral, né? O que dá o pH mais abrasivo. É comum a gente falar que bases são abrasivas ou alcalinas, por conta dos metais alcalinos terrosos, em grande maioria. Hidróxido de cálcio, que é a cal, que é usado no material de construção, né? Aplicação da parte de construção civil. Hidróxido de magnésio, que é o que eu acabei de falar aqui, ó. Talvez alguém aí já viu esse vidrinho aqui, eu compro na farmácia. Quando tá com muita azia, negócio, toma ele. E a gente tem o hidróxido de amônia aqui, ó. Que é usado em alguns produtos de limpeza. Tem outras aplicações também, outros óxidos, mas em geral a gente fala desses aqui com maior frequência. Então a gente pode falar que uma base também tem caráter alcalino ou alcalino, porque o pH vai ser maior do que 7 até 14, né? Depois a gente pode falar disso, de faixa de pH, enquanto o ácido vai ser menor do que 7 a 1. Então, existe uma escala de pH, a gente pode falar sobre isso depois, e aí a gente tem essa questão da neutralização. Então, por exemplo, só para a gente entender, da onde que vem o sal de cozinha, que é o NaCl? Uma reação de obtenção seria entre o NaOH, que é o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, mais o HCl, que é o ácido clorídrico. Como que essa reação aqui acontece, ó? Quebra-se essa ligação aqui, aí esse NaCl reage com o Cl aqui e forma NaCl, porque o Na tem carga a mais e o Cl tem carga a menos, então eles se juntam. E aí, ó, tá vendo que sobra esse cara aqui? Deixa eu trocar a cor da canetinha. Tá sobrando esse H aqui, ó. Ele se liga ao OH e aí forma água. Então, uma reação padrão aqui de neutralização acontece sempre entre uma base e um ácido, ou um ácido e uma base, não importa a ordem aqui, né? E forma um sal e água. Então a gente consegue prever quase todos os sais aqui por essa reação de neutralização. Então, quando a gente está com dor de estômago, né? Quer dizer que seu pH do seu estômago está alterado, né? No seu estômago tem HCl, que a gente falou aqui, ó, né? Que é o ácido clorídrico. Aí você toma leite de magnésia para neutralizar. Então, forma um sal lá de caráter básico que neutraliza seu estômago, daí você sente menos dor. Então, é assim que acontece. E aí, a gente tem aqui os indicadores que eu falei. O que é um indicador ácido base? Existem vários, mas existe um no laboratório que é muito famoso, que é a fenolftaleína, que a gente usa para fazer um método chamado titulação, né? Para ver concentração, ver um monte de coisa. A gente consegue ver volume e tal, que a gente chama de analítica. E a gente tem esses indicadores. O que é um indicador? O mais famoso a gente faz lá no sexto ano, né? Que é com repolho roxo. Que a gente faz a solução de repolho roxo e ele é um indicador natural. E aí ele muda de cor conforme o pH. Então, ou ele fica rosa ou ele fica azul. No caso da fenolftaleína, ou fica incolor ou fica rosa. Então, existe o papel de tonassol também, que a gente usa para isso. E aí, quando você coloca num determinado material, por exemplo, no vinagre, ele vai ficar, se eu estiver falando, por exemplo, da fenolftaleína, né? Ele fica incolor no meio ácido, por exemplo, no vinagre ficaria incolor, mas em meio básico ele fica vermelho. Então, ele mudaria de cor e aí pelo meio a gente consegue ver qual seria ali a escala de pH. Então, na escala de pH, a gente tem de 1 a 14 e o neutro é 7. Então, a gente fala que a água tem pH neutro. Então, para baixo aqui, ó, quanto mais perto de 1, maior o caráter ácido. Quanto mais perto de 14, maior o caráter básico. Ou seja, de base, né? Alcalino. A gente consegue ver essa diferença. Então, existe um aparelho que a gente usa que chama pHômetro, que a gente mede, ou a gente faz pela cor. Aí existe uma tabelinha de cor que você visualiza. Então, por exemplo, tem aqui o tom de rosa.
E aí, quanto mais rosa forte, mais perto de 1, mais forte é esse ácido, né? Quanto menos rosa, mais perto de 7, ou quanto mais pH, mais perto aqui de 7, neutro, ele vai ser, né? Vai ter essa característica. E aí a gente tem pH para tudo, né? A gente consegue ver o pH de todas as coisas que a gente tem aí no dia a dia. Aí aqui tem as reações de neutralização, que eu já citei para vocês, que eu não vou focar muito, mas a gente tem que lembrar que é uma reação que acontece entre um ácido e uma base, vai formar sempre um sal e água, tem esse padrão de reação. Então aqui, ó, a gente consegue identificar. Identifica que o ácido, ó, começa com H e termina com oxigênio, é um oxiácido. Aqui é um hidrácido, ó, começa só com H, não tem oxigênio na forma. Aqui é base, logo aqui é sal, mas eu já vou falar sobre isso. E a água que todo mundo consegue identificar que é o H2O, né? E aí a gente tem aqui as reações. A nomenclatura dos sais. O sal, ele vem sempre de uma reação de neutralização, que a gente acabou de falar. Então, o NaCl, ó, ele é um sal, que é o cloreto de sódio. Ele começa com Na e termina com Cl. Ele não começa com H para ser ácido, nem termina com H para ser uma base. Né? O que a gente tem que tomar cuidado? De não confundir. Por exemplo, a gente tem o... Deixa eu ver se eu consigo lembrar de cabeça, mas acho que é alguma coisa perto disso aqui. NaClO4, né? Ó, isso é um sal. Por que é um sal? O Na tá aqui, ó, não começou com H, então não é ácido. E ele tem 3 elementos, ó, o Cl e o O. Então, ele é um sal. O que eu tenho que tomar cuidado? Para não confundir depois com os óxidos. A gente vai ver o que é um óxido daqui a pouco. Deixa eu só ir lá no óxido para a gente voltar, que eu acho que vai ficar até mais fácil da gente entender um pouco melhor. Então, ó, vou lá e depois eu volto. Um óxido, ele é um composto binário. O que isso quer dizer? Que ele só vai ter 2 elementos. Então, ó, um óxido é sempre um composto binário. O que a gente tem que observar? Ele é um composto binário e o principal elemento dele é o oxigênio. Então, para a gente não confundir com oxácido e não confundir com sal que tem presença de oxigênio. Então, ó, lembra que eu falei que a água é um fótero, mas a água é classificada como um óxido, apesar de ter pH bem perto do neutro. Então, mas na classificação oficial, água, óxido. Então, o que é um composto binário? Binário vem de 2. Então, H2O é binário porque é o hidrogênio e o oxigênio. Não é a quantidade de elemento, que são 3, né? 3 átomos. É o tipo de elemento. É hidrogênio e oxigênio, é 2 tipos só. Então, aqui, ó, Na2O é o sódio e o oxigênio. Sendo que o oxigênio sempre vai aparecer no final, porque ele vai ter carga -2. O oxigênio vai ter esse padrão de carga aqui, ó. Então, por que a fórmula da água é H2O também? Porque seria H mais e O2 menos. Então, na regra do escorregador, 2 vem para cá, o H vem para cá, H2O. Então, vem daqui. Tem essa carga padrão aqui. Existe os peróxidos, mas não vou falar muito sobre eles. Mas a gente vai ver que é bem parecido. Por exemplo, H2O2. Isso é água oxigenada. Isso é um peróxido. Porque esse cara aqui passa a ter carga -1. Então, e tem essa estrutura aqui um pouquinho diferente dessa aqui, ó. Mas também vai ter só 2 elementos, vão ser binários. Então, os óxidos, além de começar com a nomenclatura com a palavra óxido de, por exemplo, um óxido famoso aqui, ó, CO, CO2, né? Óxido porque terminou com oxigênio, ó. Só que aqui é um monóxido, ou óxido de carbono. Mono quer dizer um, e óxido porque é o grupo funcional dele aqui, ó. E aqui seria um dióxido. O di é 2, porque do 2 hidrogênio, oxigênio. Então, seria um dióxido de carbono. Então, é bem tranquilinho, porque no óxido você só coloca o nome. Ah, se fosse esse cara aqui, ó, Al2O3. Aí você ia colocar
Tá vendo que tem 3 oxigênio? Então, ele seria um trióxido, tri porque são 3, e óxido porque é do oxigênio, de alumínio. Então, a gente olha o prefixo, ó. Tem 3 oxigênio, 2 alumínio. Então, trióxido de alumínio. Eu acho essa nomenclatura muito fácil. Acho que é uma das mais fáceis. Mas vamos focar em... E a gente consegue classificar. Então, o óxido termina com oxigênio e é um composto binário. Vamos voltar lá no sal que a gente estava. Então, nos sais, a nomenclatura a gente pega naquela tabela que eu comentei que vai ter. Eu vou apresentar essa tabela para vocês, que a gente chama de tabela de Catiani. Então, aqui, ó, H2SO4. Isso é um sal. Como que eu sei? Porque seria um Na mais 2 e o SO4 menos 2. Aliás, mais um aqui, desculpa. Porque ele tá lá na família 1A. Ele tem um elétron só. Então, aqui, ó, pela regra do escorregador, esse 2 vem para cá e um viria para cá, mas um não precisa colocar. Então, Na2 é só 4. É um sal. Cuidado para não bater o olho no oxigênio e classificar errado. Por quê? Porque aqui você tem 3 elementos, isso é um sal. Eu posso ter aqui, ó, um NO3 e é um ácido do tipo oxiácido. Por quê? Porque terminou com oxigênio, mas começou com H. Então tem que olhar, ó. Aqui não tem H, é um NaCl, é um Na, que é o sódio. Então, eu olho aqui também quem tá junto. Aqui, ó. KPO3 terminou com oxigênio, mas começou com K, potássio. Não tem nada a ver aqui com começar com H ou terminar com H ou ter só 2. Mas se eu tiver só 2, né? Se fosse um SO2, aí aqui já é um óxido, ó. Por quê? Porque é um composto binário, só tem enxofre e oxigênio. Na verdade, o nome seria um dióxido porque são 2 e é óxido, de enxofre. Então, toma cuidado na hora que for observar. Aqui é um sal, todos aqui são sais, né? Então, a gente olha que não começa com H para ser ácido nem nada. E aí, a gente tem algumas teorias que caem. Eu não vou falar tudo aqui agora, mas a principal questão que cai em Enem, além de você ter que saber classificar, é a questão da poluição e do efeito estufa, porque a gente acaba falando das emissões de poluentes e da chuva ácida. Então, essa questão aqui é clássica. Toda vez que cair óxido ou cair material anfótero, né, ou falar de grupos funcionais, a gente vai ter essa questão aqui para falar de equilíbrio químico. Então, o equilíbrio ele pode ser deslocado tanto do lado ácido como do lado básico, ou seja, do lado alcalino. A chuva ácida nada mais é do que você tem a poluição, tem os desenhos aqui, ó, os carros estão emitindo poluição. Essa poluição vai para a camada de ozônio, para a atmosfera. A gente tem a formação das nuvens. E aí, quando você tem a chuva, você tem um fenômeno chamado chuva ácida. Isso é clássico de cair no Enem, principalmente quando vai falar de efeito estufa. Então, o que é uma chuva ácida? Uma chuva ácida é quando você teve, né, o material aqui particulado que foi emitido para a atmosfera, e aí quando chove ele se mistura com a água da chuva e forma essa chuva ácida. A gente pode estar falando de vários poluentes, mas em grande maioria a gente vai estar falando de CO2, que é o gás carbônico, do SO2, do SO3, do NO2. Normalmente a gente está falando desses gases aqui, ó, que são todos óxidos. E aí, como que acontece? Quando esses poluentes chegam lá na atmosfera, eles vão juntar com a água. Então, vamos pensar aqui no CO2, que é o mais comum. Você tem água, que é a chuva, e esse CO2 está lá na atmosfera, então ele vai se unir com a água. O que ele vai formar? Ele vai formar um negócio chamado gás carbônico. Aliás, ácido, né? Que é o ácido carbônico. E aí, por isso, chuva ácida, porque ele forma um ácido. Então, a água da chuva, juntas com os poluentes, não só esse aqui, né? Mas estou dando um exemplo desse,
os outros acontece a mesma coisa. E aí você tem um precipitado de chuva ácida, chuva com pH menor do que 7, bem menor, bem perto de 1, né? E aí, o que que isso acontece? O ácido, ele tem características de corrosão, né? Ele dá problema de náuseas, de um monte de coisa, né? Ele vai ter poluição na pintura dos carros. Por exemplo, se a gente vai falando de grandes cidades muito poluentes, tipo São Paulo, a pintura dos carros podem ser agredida por uma chuva ácida, né? Se ela cair num lugar concentrado de poluição. Então, a gente tem alguns impactos importantes. A gente também tem algumas curiosidades, como assim, alguns óxidos, eles são extremamente importantes no sentido de ser prejudicial à saúde, que é o exemplo do CO. Há um tempo atrás saiu uma reportagem de 4 amigos que estavam dentro do carro e eles faleceram porque estava tendo uma queima incompleta. Lembra que o monóxido de carbono é uma queima incompleta do ar-condicionado do carro, tinha sido revisado. Acho que foi em Santa Catarina, alguma coisa assim. Foi no sul do Brasil. E aí eles morreram. Por quê? Porque o monóxido, ele é muito poluente, né? Ele causa asfixia e ele não tem cheiro, então você não percebe que você está, né, cheirando ele. Então, ele tem esse perigo por, por conta da queima incompleta. Então, isso aqui pode ser que caia lá, porque é um senso comum. No CO2, que é o dióxido de carbono, a diferença é um oxigênio a mais ali, ó, ele é o principal causador do efeito estufa. E aí ele faz o superaquecimento porque ele retém calor. Ele também é usado como um gelo seco. Então, ó, eles são totalmente diferentes. Um é altamente poluente, faz mal pra gente, né? Por questão de saúde, rinite e tudo mais. Mas ele faz mal principalmente por questão do efeito estufa. Já o CO, que é o monóxido, a gente tem o problema dele ser perigoso como poluente, mas principalmente por causar asfixia. Então, em lugar fechado, né, em lugares que tem aquecedores, há relatos de morte por inalar o CO e não saber que está inalando. E aí a pessoa vinha a óbito. A gente tem outras aplicações também, eu não vou falar todas aqui, mas eu vou deixar aqui, depois eu vou enviar esse material para vocês. Vocês podem estar dando uma olhada de aplicação, mas acho que essa é a parte mais importante, que tem a ver com as chuvas ácidas. Então, o que vai realmente cair de funções inorgânicas vai ser você saber diferenciar um ácido de uma base, de um sal e um óxido, e você conseguir relacionar isso com efeito estufa, ou seja, com poluição, e as suas aplicações. Então, normalmente a gente vai estar falando disso aqui. Opa, calma aí. Então, a gente vai estar falando de chuva ácida, em grande parte, e é uma questão que cai muito por conta de questão ambiental e relacionar essa parte aqui de propriedades. Então, vamos lembrar, o que é um ácido? Ele sempre vai começar com hidrogênio. Ele pode ser um hidrácido, que é quando ele só tem hidrogênio, ele pode ser um oxiácido. Mas obrigatoriamente ele começa com H, com hidrogênio no começo. Então, bateu o olho na fórmula, dá uma olhada. Lembra que a água é uma exceção. Então, aqui, ó, HCl é um hidrácido. HNO2 é um oxiácido. Os dois começam com H, mas um termina com oxigênio e o outro não. O que é uma base? Tem pelo menos uma hidroxila OH. Então, a gente pode ter uma monobase, uma dibase, uma tribase, por exemplo, CaOH2. Deixa eu lembrar aqui MgOH2, acabei colocando os dois igual. FeOH3, que é o óxido de ferro. Então, termina com OH. O que é um sal? Nem vai começar com H e nem vai terminar com OH. NaCl,
KNO3, ó, terminou com O, mas tem 3 aqui, não começou com H. MgCl2 é um sal, ó, não começa com H, nem termina com OH, nem tem oxigênio. O que é um óxido? É um composto binário, ou seja, obrigatoriamente só tem 2 e a carga vai ser um O menos 2, obrigatoriamente no final. Então, CO, CO2, NO2, SO3, tá vendo? Sempre com 2 elementos só, carbono e oxigênio, nitrogênio e oxigênio, enxofre e oxigênio, mas sempre com oxigênio no final. Então, para agora, a gente só precisa saber diferenciar esses elementos, né? Saber diferenciar aqui ácido, base, sal e óxido, e saber essa aplicação de chuva ácida. Nomenclatura é importante? É, mas agora o importante é que vocês saibam fazer isso. E aí, eu vou colocar para vocês 3 exercícios. Eu não vou corrigir eles com vocês agora. Eu até estava com essa ideia, mas achei melhor não. Então, o primeiro é para vocês olharem a ordem aqui, ó, facinho, colocar a relação. O segundo, né, tem uma parte teórica aqui, ó, Enem 2017, mas cai todo ano esse mesmo assunto. E o último aqui, o último é uma questão para vocês analisarem aqui as reações que podem acontecer a partir do experimento. Só ler o enunciado e responder com calma, bem tranquilinho também. Também é uma questão do Enem de 2022, tá? Bem pertinho. Essas questões são muito padrão. Elas vão cair sempre desse jeito. Então, vou deixar vocês fazerem. Na aula de sábado, a gente corrige junto, tira as dúvidas, eu falo um pouco melhor da nomenclatura. Beleza? Ó, gente, espero que vocês tenham uma boa aula, vocês consigam fazer. E eu não vou pedir para vocês curtirem meu vídeo, porque eu ainda vou deixar no privado, mas em breve eu vou lançar alguns em que eu vou lançar aberto e a gente vai fazer aquelas correções das questões do Enem que eu combinei com vocês, tá bom? Bons estudos, qualquer coisa me manda mensagem, tirem dúvida, vou estar sempre por aqui.